Aleluia, aleluia, agora. Amado, querido, bendito Deus de Israel. Amado, querido, bendito Deus de Israel. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, meu pastor André Menezes. Como é que você está esse feriado grande aí? Sim, é uma benção, né? Aleluia. A paz do Senhor, queridos ouvintes, amados, tudo na paz, meu pastor. Mais uma vez estamos aqui na programação Deus Mostra a Sua Face. E hoje falaremos em cima lá do Evangelho de João, do capítulo 3. Vamos ler algum versículo? E olha aí, antes de começar, pastor André Menezes. Sim, oremos. Pai querido, Pai amado de misericórdia, neste momento, Senhor, estamos começando, ó Deus, essa programação para falar do Teu amor, da Tua palavra, aos corações de cada ouvinte, Senhor. E que nessa tarde o Senhor possa abençoar tanto as nossas vidas, como a vida de cada ouvinte, Senhor, que neste momento está conosco, Pai. E que o Senhor nos abençoe, tome em primeiro lugar em tudo. E tudo que será feito aqui, Pai, é para a honra e glória do Teu santo nome. É que eu te peço e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Ô pastor André Menezes, hoje eu estou completando 5,5 de vida em Cristo. E 30 anos de vida em Cristo Jesus. Que maravilha. Aleluia, né? No texto, como nós vamos narrar através do Espírito Santo, Evangelho de João capítulo 3, onde Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E ele fala assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este for ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O pastor André Menezes, meu amigo, deve estar perguntando por que eu escolhi esse texto. Porque mais ou menos há 28, 29 anos, 30 anos atrás, eu nasci de novo. Eu nasci da água, primeiramente, e do Espírito. Como o Senhor também nasceu. E como aquele que aceita Jesus, nasce da água e do Espírito. E antes do pastor André Menezes falar alguma coisa, eu já vou entrar no contexto para a gente desenrolar uma ideia, uma conversa. No grego, nascer de novo, a pronúncia dá como genarro, né? Genarro, que a pronúncia grega, genarro. E a categoria verbo, significado tem muito, pastor André Menezes. O significado tem, primeiro, de homens que geram filho a nascer. B, ser gerado. De mulheres que dão à luz filhos. Metáfora. Engendrar, causar, surgir, citar. Num sentido judaico, de alguém que traz outros para o seu modo de vida, converter alguém. De Deus fazendo de Cristo o seu filho, de Deus fazendo os homens seus filhos por meio da fé da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Na Bíblia, o termo gerar é frequentemente associado à ideia de causar vida, seja no sentido físico, de procriar, ou no sentido espiritual, de regenerar. Deus, em muitas vezes descrito como o Pai, que gera filhos espirituais através da fé em Cristo Jesus,
Além disso, a ideia de gerar também pode ser interpretada como trazer à existência, como no caso de Deus gerando Cristo como seu Filho para a redenção da humanidade. Deu para entender mais ou menos, né? Então a gente entende isso aqui, que esse nascer de novo, que ele fala para Nicodemo, é se regenerar. O que você acha sobre isso, pastor André Menezes? Fala alguma coisa? Interessante que ele, por ser um homem de autoridade, príncipe, enfim, nascer de novo, ou seja, mudar. Aleluia. O que ele fazia no passado, pastor João, Aleluia. ele não vai fazer no presente. Mudou. Uma mudança. Porque aquele que tem um encontro de verdade, aquele que bebe dessa água, jamais terá sede. Me faz lembrar da mulher samaritana. Aleluia. E Jesus entrou ali. Ela tomou aquela fonte daquela água e viu que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Então, o novo nascimento é uma coisa muito importante, a qual Deus entra na vida do ser humano, se faz presente e torna-se aquele ser humano numa nova criatura, pastor. Aleluia. Aleluia. É interessante que ele é príncipe, né? Intelectual, príncipe dos fariseus, da sinagoga, conhecia a lei Torá, que para nós é o Pentateuco, mas só que ele tinha um intelecto até na Bíblia, ele tinha um intelecto até na lei, como muitos atualmente têm. Mas o nascer da água do Espírito está faltando para muitos de nós, e eu me incluo também nessa questão, né? Às vezes a gente pega muito letrado, muito eloquência na palavra, e quando nós vamos, pastor André Menezes, para a palavra regeneração, o termo regeneração tem vários significativos também, dependendo do contexto, que aqui estão os principais, que eu vou falar agora. Na biologia, a capacidade de um organismo de reconstruir parte do corpo perdida ou danificada. Por exemplo, alguma espécie de largato, ele consegue regenerar a cauda. Ele perde a cauda e se regenera a cauda de novo. Nós, como perdemos algum tipo de um pedaço de uma carne em algum acidente, nós tiramos uma parte de algum lugar e chartamos no outro, né? Cobrimos, né? Mas o largato, algum tipo de largato, ele perde literalmente a cauda, né? É uma mosquinha chata. Ele perde literalmente a cauda e nasce outra cauda nova. Assim o cristão, vamos comparar com nós. Ele perde a vida outrora e ganha uma nova. Isso é na biologia. Agora vamos na moral ou espiritual. Processo de transformação ou melhora no comportamento ou caráter de uma pessoa, geralmente associada à mudança para melhor, como o senhor falou aí. Ele passou por um processo de regeneração e abandonou os vícios. Então há uma transformação, um processo de regeneração, um processo de caráter. Nós temos um ditado que fala: aquele que nasce torto não se conserta. Mas em Eclesiastes capítulo 5, Salomão fala que aqui embaixo da terra, embaixo do céu, embaixo do céu, não há ninguém que possa fazer o outro mudar. Mas aquele carpinteiro que há em cima do céu, ele muda e só depende de nós. Com certeza. Né? Então a gente vê ali, como o senhor falou, na moral espiritual, como o senhor falou, simplificado, né? É um processo de transformação, melhora no comportamento ou caráter da pessoa, de uma pessoa, geralmente associada à mudança para melhor. Exemplo, ele passou um processo de regeneração e abandonou os vícios. Que vício é esse? Bebida, prostituição, mentiras, adultérios, tudo inclui nessa mudança. Mudança de veste,
mudança de veste, postura, aquele e aquelas que que gostam de andar, né, apertadinho, mostrando sinueta, curtinho, os homens que gostam de mostrar os músculos, né, como eu gostava antigamente, as mulheres que gostam de mostrar tudo. Então é mudança em tudo, radicalmente. É radicalmente mudança em tudo, né? Pode falar, pastor. Depois eu vou entrar para religião. Me fez lembrar daquela passagem de Mateus 19, Sim. Zaqueu publicano, né? Transformação, né? Transformação. Ele queria ver, ele queria contemplar quem era Jesus. Aleluia. Ele deixou o eu de lado para ter um encontro com Cristo. Aleluia. E Verdade. Cristo já viu ele antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava na figueira, ou seja, a multidão era muito grande, porque naquela época, como eu vou dizer, Fica à vontade. falavam-se muito acerca de Cristo, como nos dias de hoje, Cristo sempre é falado, né? Então, ele queria saber realmente quem era esse Jesus. Aleluia. Eu creio, acredito eu, que ele ouvia falar acerca do cego de Jericó. É verdade, meu pastor. Então, o que Jesus fez? Do alto, desce, porque hoje me convém em pousar em sua casa. Aleluia. Transformação. Aleluia. Porque aquele que deixa Cristo entrar, ele tem total transformação. Aleluia, pastor. Tudo que ele fazia, ele já não faz mais. Você viu que quando ele teve realmente um encontro com Cristo, ele mesmo confessou os erros dele, nós estamos falando de Zaqueu. E tudo que ele fazia no passado, no presente, ele já não fazia mais. Ele deu tudo em dobro daquilo que ele pegou. E houve um forjamento de caráter aí. Sim. O caráter dele, que era obscuro, era totalmente negro, ele mudou o caráter dele. Portanto que ele restituiu 4 vezes mais daquele que ele pensava que tinha favorado. Né? Ele entregou tudo aquilo que ele tomou ilicitamente. Justamente. Porque a alegria, pastor, foi tremendo. Conversão. Conversão, Sincero. verdadeiro encontro com Cristo. Aleluia. E quando Cristo entra na vida do ser humano, Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Aleluia. Aí vou para o terceiro item, né? Falamos aqui de moral ou espiritual, falamos de biologia. Agora vamos falar lá também na regeneração da religião. Em contexto religioso, especialmente cristão, refere-se ao renascimento espiritual, quando a pessoa aceita uma nova vida guiada por princípios divinos através do Espírito Santo. É o que aconteceu com Zaqueu. É tremendo. Né? Ele aceitou. Estamos falando do texto de Nicodemo. Sim. Que Jesus explicou isso tudo a ele. Novo nascimento, regeneração. E quando vem aqui, na religião, no contexto religioso, especialmente cristão, refere-se ao renascimento espiritual, quando a pessoa aceita uma nova vida guiada por princípio divino. Tem que aceitar essa vida guiada por princípio divino do Espírito Santo. Não de boca para fora, não de línguas, palavras, ou muito falar, mas de posicionamento. A sua atitude, o seu gesto, a sua modo de viver, ele vai mostrar quem é você. Porque não adianta nada você falar e não fazer. Zaqueu, o Nicodemo quis saber e soube. Zaqueu quis saber e botou em prática. Interessante. Aleluia, né? Mais alguma coisa a falar, pastor? Sim, me faz lembrar do apóstolo Paulo, que teve um verdadeiro Paulo, encontro. Né? Aleluia. Ficou Amém. cego, teve que ficar cego, e aí Ananias, por sua Glória a vez, Deus. guiado pelo Espírito Santo, Aleluia.
Paulo teve o verdadeiro encontro com Deus. Aquela luz, Tudo que ele fazia já não fazia mais. Então tudo mudou na vida de Paulo. aquela luz esplendora, né? Sim. A caminho de Damasco Damasco. mudou a vida de Paulo Mudou. completamente. Verdadeiro encontro. O nascimento. Paulo, por que me persegue, Paulo? Aí. Né? Aquele povo sou eu, Senhor. Paulo. Senhor, ele chamou de Senhor. É. Ele entendeu que aquela luz resplandecente vinha do céu. É mesmo. Mas tu vê como ele era entendido na palavra. Então ele falou Estudioso. estudioso. Ele falou, Senhor, quem tu és? Sou Jesus, Paulo. Aquele tu. Quem tu és? Eita, glória, Coisa aleluia. linda. Aí, vamos para o quarto íntimo, inter, quer dizer, para finalizar essa palavra, regeneração na política ou sociedade. Pode significar renovação ou restauração de valores, instituição ou prática social. Exemplo, o país precisa de uma regeneração ética. É o que está precisando mais. Com certeza. Uma regeneração ética. Parar de mentira. Parar de cara de pau. Parar, todos eles. Eu não falo o nome de ninguém aqui, não, que eu não vou falar de política, mas todos eles. São cara de pau. Estampado, vem, fala uma coisa pro povo e não cumpre. Uma brigarada tremenda. Um querendo prender o outro, um com mais delito que o outro querendo prender o outro. Aí vamos pular até essa questão aqui, vamos voltar pro moral e espiritual, porque falar de política, pode até falar de sociedade, agora política, meu irmão, falar que coisa que tem que mudar é tudo. Então, política e sociedade pode significar renovação ou restauração de valores, instituição ou práticas sociais. O país precisa de uma regeneração ética rápido, muito rápido. Com certeza. É uma mentirada da porra e da outra, amor. Mas graças a Deus, Nicodemos quis saber de Jesus como nascer de novo. O apóstolo Paulo também quis saber. Zaqueu e muitos outros da Bíblia ficaram sabendo de ser regenerados. Mateus, Sim. né? Largou tudo. Largou tudo. E assim tem que ser nós atualmente. Né? Interessante que Mateus era um funcionário público. Largou tudo. Glória a Deus. Seguir. Então, para finalizarmos aqui, já ficamos sabendo que é nascer de novo e regeneração, mas nascer da água. O que é um nascer da água? Nascer da água é o símbolo do batismo. Você nasce da água. E o batismo não traz salvação nenhuma, o que traz é transformação de vida. O batismo, você está demonstrando o seu amor, o seu júbilo em receber Cristo e demonstrando esse amor ao qual você pegou e se batizando na frente de todos, perante os homens, dando a sua declaração de amor através do batismo. Mudança total, sepultamento espiritual. Mas o batismo principalmente é o quê? A declaração de amor em público. Agora, regeneração nascer de novo no espírito, que aí sim, é de dentro para fora, é deixar o Espírito Santo morar dentro de você para limpar todo concupiscência, queimar toda a carne, todo o pecado. Aí sim a mudança de vida. O nascer do Espírito é de dentro para fora, é interno. E o nascer da água é externo. É externo. Você demonstra o amor do Evangelho em você que recebeu Jesus Cristo. Agora o nascer do Espírito é o pioneiro. É transformação de caráter. Deixar queimar tudo que é de ruim e botar coisas novas para fora. Porque o coração fala daqui que você está cheio. Olha para o final, pastor. Oremos. Querido Pai, que palavra gloriosa. E eu tenho certeza, Senhor, que esta palavra chegou nos corações de todos os ouvintes, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta casa.
Que o Senhor abençoe cada família e que nós possamos a cada dia, Pai, arrepender-nos e termos a certeza que o Senhor é misericordioso em perdoar. E que nós possamos agradecer todos os dias e falar: Senhor, eis-me aqui e até aqui o Senhor tem me ajudado. Pai, nos abençoe. E eu agradeço pelo ano de vida do pastor Jorge Nunes. Muito obrigado pela vida do teu ungido, Pai. Mais uma primavera no dia de hoje. Que o Senhor continue renovando, dando força, dando sabedoria cada dia mais, abençoando a sua casa, abençoando a sua esposa e toda a sua família. Pai, entregamos todos em suas mãos. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui nesta tarde, Senhor. Pelas maravilhas, pela tua palavra. Fica conosco. Eu te agradeço mais uma vez pelo ano de vida do pastor Jorge Nunes. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que todos fiquem na presença de Cristo e nascem de novo e se regenerem da água e do Espírito. Amém. Deus abençoe. Santo de Deus. Fique na paz, o bloco da Rádio Filho do Desvio. Deus mostra a sua face, fica por aqui. E voltamos em breve, se Deus quiser. A rádio que foi feita para exaltar o nome de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem: Amém! Todos dizem: Amém! Todos dizem: Amém! É minha esposa. Amém? Eita glória! Entra aqui, amor. Amém! Eita glória! Entra mais, irmão. É minha esposa aí. Minha esposa, minha companheira, minha disjuntora. Benção, Fez benção, muita gulosença aqui pra gente comer. Essa é minha esposa, né? Uma benção. O que seria do homem sem ter uma mulher posicionada em Deus? Eu agradeço ricamente pela vida da minha esposa. Amém! E eu pela vida do meu esposo. Eita glória! Me atura a chatice, me atura sempre. E Deus botou essa esposa, companheira, na minha vida, me levantou abaixo do Espírito Santo no monturo do pó, ao qual ninguém acreditava mais em mim. E ele botou essa mulher de virtude, onde me levantou abaixo do Espírito Santo. E estamos aqui a favor do Espírito Santo de Deus, de Cristo Jesus. Fique com Deus. Pai do Senhor. Vai, Senhor. É pra fazer chorar, né? Ah, que coisa bonita hoje.